Bom, pessoal, venho aqui para falar sobre a matéria, né, que saiu recentemente do paciente com lesão medular de 40 anos que voltou a andar, e alguns pacientes e colegas vieram me fazer bastante perguntas, né, sobre o assunto. Então a matéria trouxe, através dos implantes eletrônicos com a força do pensamento, o paciente com lesão medular, 12 anos de lesão, começou a andar, né? Mas é importante, eu sempre falei e falo para os meus pacientes e colegas que é importante a gente ressaltar que de fato é um avanço importantíssimo na ciência com pacientes com lesão medular, né? Voltar a andar é uma das queixas principais dos pacientes, né? Entre outras diferentes, mas é importante lembrar que o processo de reabilitação ele é um caminho longo, né? Não é só fazer o implante, com a força do pensamento começa a andar, porque um dos grandes desafios aí do processo de reabilitação é a gente trabalhar com a fadiga muscular desses pacientes, né? Então é um desafio para pesquisadores, é um desafio inclusive para esses pesquisadores, né? Manter o paciente por muito tempo em pé, e porque ele evolui com muita fadiga. Então, eu quero deixar diferentes, mas é importante lembrar que o processo de reabilitação ele é um caminho longo, né? Não é só fazer o implante, com a força do pensamento começa a andar, porque um dos grandes desafios aí do processo de reabilitação é a gente trabalhar com a fadiga muscular desses pacientes, né? Então é um desafio para pesquisadores, é um desafio inclusive para esses pesquisadores, né? Manter o paciente por muito tempo em pé, e porque ele evolui com muita fadiga. Então, eu quero deixar aqui a mensagem que a fisioterapia neurológica ela vai ser tão importante quanto a tecnologia, né? Então nada substitui um ou outro, então esse tratamento tem que andar junto, e sobretudo o trabalho da equipe multi, né? O trabalho psicológico, até porque nessas mudanças de cenário, muito tempo numa cadeira de rodas, e aí de repente começa a ficar em pé, andar, então o trabalho psicológico é bem importante para trabalhar todas as fases aí dentro desse cenário aí do paciente, tá bom? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Também. Quando nós falamos em relação a essa questão, né, de atualidades, coisas novas que estão surgindo, e até dessa questão da ciência, né, tecnologia versus ciência, nós também precisamos entender em relação a essa questão da expectativa do paciente em relação a isso e da real condição clínica dele, né, para saber se ele pode ou não ser submetido a esse tipo, né, de procedimento, o que for. E até pra gente saber, né, como que ele vai lidar com isso, né? Então, assim, como que será essa questão desse procedimento para ele, né? E como que será quando ele não tiver mais essa condição, né? Então, assim, pode ser algo momentâneo, algo que ele vá vivenciar durante um período, mas não necessariamente ele vai conseguir fazer o tempo todo. Como são outros processos que a gente vê no processo de reabilitação. Não necessariamente o paciente consegue executar uma marcha, mas assim, ele consegue ficar de pé, ele consegue dar um passo, né? Só essa condição já faz com que ele tenha uma sensação boa, com que ele retome algumas vivências que ele conseguia anteriormente. Mas a expectativa é uma das questões mais importantes a serem trabalhadas e abordadas, para a gente também não gerar um processo de frustração futura. A aula chegou ao fim. Se você ainda não segue o Papo de Reabilitação, comece a seguir e indique o canal para as pessoas que precisam, amigos, colegas, pacientes ou alguém que se interesse no assunto de reabilitação. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.